Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Quem fala é o professor Kim mais uma vez, trazendo dessa vez uma aula falando sobre processos de eletrização. Bom, os processos de eletrização são basicamente três: por atrito, por indução, por contato. A gente vai ver cada um deles aqui. Essa aula vai ser bem breve, bem rápida, né? Porque é bem tranquila essa parte de eletrização. Então vamos lá. Primeiro, eletrização por atrito. Como o nome diz, acontece quando a gente atrita dois materiais. Aí tem duas imagens, né, mostrando vidro sendo atritado com seda ou com lã. Simplesmente é pegar e esfregar, por exemplo, o tecido de seda ou de lã no vidro. E aí, como a gente pode ver, ó, quando acontece, né, um processo de eletrização por atrito, a carga dos corpos após o processo de eletrização é oposta. Vocês podem ver, o vidro está com uma carga e a seda com a carga oposta. Mesma coisa no caso do vidro e da lã. Então, ó, sempre que a gente tiver uma eletrização por atrito, as cargas finais vão ser opostas. E elas são definidas pela série triboelétrica. Aqui tem alguns materiais, né, compondo uma parte porque se a gente for pegar todos os materiais possíveis, a tabela vai ficar infinita. Mas o que isso aqui quer dizer? Como que se lê essa tabela? Aqui, ó. Quanto mais para cima tiver o objeto, maior a probabilidade dele ficar positivo. Por exemplo, primeiro, antes da gente olhar a tabela, a gente precisa saber quais dois materiais a gente está tritando. Vamos supor que a gente pegue aqui, por exemplo, vidro e lã, como foi no exemplo ali no último slide, vidro e lã. Por que o vidro ficou com carga positiva e a lã ficou com carga negativa? Porque o vidro está mais na parte de cima da tabela. Quem tiver mais por cima da tabela, mais para cima, vai ficar com a carga positiva. E quem ficar para baixo, fica com a carga negativa. Mas, por exemplo, não é porque em um caso o vidro, por exemplo, ficou com carga positiva que ele sempre vai ficar. Se a gente atritar ele, por exemplo, com a pele, com a nossa pele vai ficar com a carga positiva e o vidro vai ficar com carga negativa. Então, a gente tem que analisar caso a caso, pega lá o que está sendo atritado, olha a série triboelétrica e vê quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo. Vai depender de cada caso, aí você comparando nessa série, ok? Eletrização por atrito é isso. E a por indução, a gente tem o seguinte: o processo funciona em 4 etapas, conforme vocês estão vendo aí. Primeiro, a gente precisa aproximar um indutor de um corpo neutro. Esse corpo laranja da figura está neutro. Ó, o número de cargas positivas e negativas dele é igual. Só que quando a gente aproxima um indutor de um corpo neutro, esse corpo se polariza, que é o que vocês estão vendo na gravura. As cargas positivas se concentraram mais próximos do indutor, que tem carga negativa, e as cargas negativas se afastaram, porque, como a gente sabe, cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Aí o que acontece? Esse material, esse corpo neutro, ele é ligado no aterramento, é ligado na Terra. Aí o que acontece? A Terra enxerga o corpo polarizado e tende a estabilizar ele. Ela vai enxergar um corpo mais negativo e vai roubar elétrons do corpo. Então vão sair elétrons e aí o que vai acontecer? Esse corpo que antes estava neutro agora vai ter um excesso de cargas positivas, portanto, ele vai ser um corpo carregado positivamente. A carga final do corpo ela é sempre o contrário, é sempre oposta à carga do indutor. Nesse caso aqui da figura, o indutor utilizado tinha carga negativa, mas se fosse um indutor com carga positiva, o resultado final seria um objeto com carga negativa. Ok? Bom, um jeito interessante da gente enxergar a indução é através do eletroscópio de folhas. O eletroscópio de folhas ele serve para você saber se um corpo está carregado eletricamente ou não. O eletroscópio ele é neutro. E se você aproxima dele um outro corpo neutro, as lâminas dele aqui embaixo, que são lâminas metálicas, não se abrem, continuam paradas.
Mas se você aproximar um corpo eletrizado, seja negativo ou positivo, o que acontece? Esse corpo eletrizado vai induzir dois polos no eletroscópio, como vocês podem ver nas gravuras. Ó. Se a gente aproxima um corpo negativo, a gente vai formar polos positivos e negativos. E aí repara, ó, como as folhas vão ter todas carga negativa, as cargas negativas das folhas vão fazer elas se abrirem, elas vão se repelir e vão se abrir. Então, o eletroscópio ele indica se o material tem carga elétrica através das folhas dele, as lâminas dele. Essas lâminas ou folhas, se elas se abrirem, quando a gente aproximar o material, significa que esse material está carregado eletricamente. A gente só não tem como identificar se a carga é positiva ou negativa, mas ele está carregado eletricamente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou procurar e vou colocar um link de algum vídeo que mostre um eletroscópio funcionando, que mostre na prática, um experimento mostrando esse eletroscópio, para vocês darem uma olhada. É só olhar na descrição do vídeo, vai ter o link, ok? E agora, a eletrização por contato. A eletrização por contato é a única que tem como ser cobrada na forma de cálculo. E é o seguinte, a eletrização por contato ela precisa acontecer entre um corpo neutro e um corpo carregado, ou entre dois corpos carregados com cargas diferentes. O que acontece? Aqui nessa gravura, por exemplo, a gente tem um corpo com carga positiva e um corpo neutro. A gente coloca os dois em contato, e o que vai acontecer? Esses corpos eles vão dividir a carga igualmente entre os dois. Desculpa. Então, a gente vai ter o contato e depois do contato, os dois corpos são eletrizados com cargas de mesmo sinal. A eletrização por contato é a única que faz com que as cargas no final tenham o mesmo sinal, ok? E mais, como a gente falou, elas se dividem igualmente. Então, a carga final, após, vamos supor aqui, ó, a gente tem um corpo Q1 aqui, uma carga Q1, e aqui a gente tem uma carga Q2. A carga final vai ser Q1 mais Q2 dividido por 2. Isso aqui, essa expressão, ela dá a carga que as duas esferas vão ter aqui no caso, certo? Para a gente entender melhor isso, vamos fazer um exercício. Um exemplo. Nesse exemplo, fala assim, ó, um corpo eletrizado com carga QA igual a menos 5 vezes 10 a menos 9 é colocado em contato com um outro corpo com carga QB igual a 7 vezes 10 a menos 9. Qual a carga dos dois objetos após ter sido atingido o equilíbrio eletrostático? Então, a gente tem um objeto que tem uma carga positiva e uma carga negativa. Foram os dois colocados em contato, depois separados. E qual é a carga final dos dois? Para isso, a gente vai usar essa expressão que a gente acabou de ver. Ó. Então, a carga final dos dois objetos vai ser igual e vai ser a carga de um no início mais a carga do outro no início dividido por 2. Então, a gente vai ter menos 5 vezes 10 a menos 9 mais 7 vezes 10 a menos 9 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar, a carga final vai ser menos 5 mais 7, 2. Repete a potência, isso dividido por 2. Isso aqui vai dar 2 dividido por 2, 1 vezes 10 a menos 9 Coulomb, que é a unidade de carga elétrica, ou 1 nanocoulomb. Então, os dois vão ter carga positiva e igual a 1 nanocoulomb após o contato. É bem tranquilo. Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Como falei, bem rápido, bem tranquilo. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, elogio, crítica, pode botar aí nos comentários. É sempre um prazer ler todos e responder sempre que possível. E não se esqueça de dar like no vídeo, compartilhar o vídeo com quem você quiser, amigo, colega, familiar, quem você quiser. E de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar ligado nas próximas aulas. Então é isso, pessoal. Falou e até a próxima. Tchau!